Destaque internacional: mais de 70 milhões de pessoas já votaram nas eleições presidenciais dos Estados Unidos neste ano. Esse levantamento foi feito pelo Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida. E o editor de internacional aqui da Jovem Pan News, Fabrício Naitsky, atualiza para a gente as últimas informações, as últimas notícias. Boa noite, Fabrício. A disputa promete ser bastante apertada, muito acirrada. Eu tenho acompanhado as muitas pesquisas que indicam, claro, empate técnico, muitas vezes numericamente Kamala Harris à frente, só que os analistas, curiosamente, falam que o momento de Donald Trump é maior. Como assim? O momento de Donald Trump é bem maior, porque ele voltou a crescer nas pesquisas nas últimas semanas. Daniel, boa noite para você, todos que acompanham o jornal Jovem Pan. A gente lembra que quando a Kamala Harris entrou na campanha, lá na virada de julho para agosto, ela começou a crescer muito rápido. Havia uma distância grande, o Trump estava bem à frente do Joe Biden, mas isso se inverteu quando a Kamala Harris entrou na campanha e ela começou a abrir margem, abrir espaço, vantagem contra Donald Trump. Só que no final agora deu uma desidratada, parece, a impressão que passa é que falta um pouco de fôlego para os democratas. Eles dizem, a campanha democrata diz que isso tudo já era de certa forma esperado, que eles sabiam desde o começo que seria sim uma campanha apertada. Resta saber se isso é verdade ou um blefe da campanha, porque é de fato uma eleição onde a gente espera um resultado muito, mas muito apertado. Mais apertado até que a de 2020, que já foi uma eleição decidida no detalhe, principalmente nos estados-chave. O Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida, que você mencionou, fez a última atualização hoje à tarde e disse que 73 milhões de pessoas já votaram nos Estados Unidos. Esse número só não é maior do que das eleições de 2020, onde houve uma campanha para que as pessoas votassem mais cedo, muito em virtude principalmente da pandemia e principalmente aquele voto por correio, ou seja, a pessoa recebe a cédula em casa, faz ali o seu voto e deixa numa caixa de correio para que ele chegue até a sessão eleitoral. Mas é um número bem maior do que o das eleições de 2016 e também de 2012. Então a gente está aqui diante de uma disputa bem apertada e que é interessante a gente trazer alguns números, porque alguns estados eles dão informações mais detalhadas sobre quem já votou. Então, alguns estados, a gente tem aqui um total de 36 milhões de eleitores que a gente sabe se são eleitores registrados ao Partido Democrata, registrados ao Partido Republicano ou que não são registrados a partidos nenhum. Então a gente tem aqui pelo menos 13 milhões e 900 mil eleitores registrados do Partido Democrata que já foram votar, contra 13 milhões 127 mil republicanos e outros 9 milhões e meio que não são afiliados a partido nenhum, que não têm relação com nenhum partido democrata ou republicano, ou então tem relação com partidos menores, o Partido Libertário, o Partido Verde, por exemplo, que não costumam fazer ali uma grande diferença. É claro que quando a gente fala que 13 milhões e 900 mil democratas já votaram, isso não quer dizer que eles necessariamente votaram na Kamala Harris. Eles podem ter anulado o voto, podem até mesmo ter votado no Donald Trump. O mesmo vale para esses 13 milhões e 500 mil republicanos que já votaram. Não necessariamente votaram no Trump, mas é um número interessante da gente analisar aqui. O momento da campanha, Daniel, é um momento de troca de acusações entre os dois candidatos, acusações cada vez mais fortes, mas também é um momento de tentar conquistar o eleitor e motivá-lo a votar. Você realmente tentar ali trazer o eleitor, levar o eleitor às urnas até terça-feira, que é de fato o dia da eleição, 5 de novembro. Então as campanhas estão focadas nos swing states, os estados-chave dessa disputa. A Kamala hoje, nesse fim de semana, passa por 3 estados, o Trump também. Ela passou já pela Geórgia, na cidade de Atlanta, passou também pela Carolina do Norte e ainda vai para o Michigan. O Trump fez um roteiro bem parecido. Passou pela Geórgia, pela Carolina do Norte e já está, aliás, no estado de Virgínia, que é um estado onde os republicanos nunca ganham. É um estado declaradamente democrata, mas curioso, porque ele no comício por lá falou o seguinte: eu não preciso da Virgínia para vencer as eleições, mas seria legal se eu vencesse, né? Ele está tentando ali criar um clima para dizer que ele já tem uma vantagem tão grande que ele já pode se preocupar com estados que, em teoria, os republicanos sempre descartam. A gente até separou 2 falas importantes dos comícios aqui, começando pela Kamala Harris, que está dizendo que é uma oportunidade muito boa para os americanos agora virarem uma página em relação a Donald Trump. Vamos conferir.
Georgia, nós temos a oportunidade nessa eleição de finalmente virar a página de uma década de Donald Trump, que passa o tempo todo tentando nos manter divididos e com medo uns dos outros. Estamos cheios disso, estamos exaustos. Chega disso tudo, chega, nós não vamos voltar a isso. A campanha da Câmara, que inclusive já gastou mais de 370 milhões de dólares com propaganda, vai gastar mais um pouquinho, porque amanhã, durante os jogos da NFL, o Campeonato de Futebol Americano lá nos Estados Unidos, vai ter uma propaganda dela de 2 minutos que vai ser exibida na televisão nacional lá nos Estados Unidos, uma espécie ali de argumentos finais da campanha para tentar cativar alguns eleitores nessa reta final. O Trump, na Carolina do Norte, falou que a próxima terça-feira, dia 5 de novembro, vai ser o dia da liberação dos Estados Unidos. A gente também separou esse trecho para conferir. O dia 5 de novembro de 2024 vai ser o dia da liberação dos Estados Unidos. Vai ser o dia da liberação. No primeiro dia de governo, vou lançar o maior programa de deportação na história americana. Vou resgatar cada cidade que foi invadida e conquistada. Essas cidades foram invadidas e conquistadas exatamente como uma invasão militar. Só que eles não usam fardas. Essa provavelmente é a única diferença. Quando o Trump fala eles, ele está se referindo, claro, aos imigrantes ilegais que chegam nos Estados Unidos. Então é um momento onde as campanhas tentam focar muito ali nos pontos fracos dos seus adversários. A questão da imigração é um ponto fraco dos democratas. A questão da democracia, por exemplo, ou mesmo da economia, é considerado um ponto fraco de Donald Trump e dos republicanos. Isso pode fazer muita diferença, mas o clima, Daniel, é de muita tensão. Só para você ter ideia, lá em Washington, a capital, tem muito comércio já colocando tapume nas portas, nas vidraças, temendo que possa ter ali algum tipo de manifestação a partir de terça-feira. Pois é, certamente. Não, e essa questão que envolve os imigrantes tem sempre dois lados, né? É preciso compreender que tem um grupo, parte da população, que quer restringir a entrada dos imigrantes, mas também tem muitos imigrantes que fizeram a vida nos Estados Unidos e entendem que essa dinâmica é um pouco diferente. Agora, Fabrício, isso aí que é importante também, a gente destacar para a nossa audiência que faremos uma cobertura muito, mas muito especial na próxima terça-feira. A gente precisa reforçar o convite para que todas as pessoas acompanhem os detalhes dessa reta final de campanha, mas também do dia da eleição aqui na Jovem Pan News. O Fabrício vai contar um pouco o que ele e a equipe de Internacional prepararam para essa terça-feira. Inclusive, teremos 2 repórteres nessa cobertura especial lá nos Estados Unidos, não é? Direto lá de Washington. Eliseu Caetano, Luca Bassani, nossos correspondentes. O Luca fica na Europa, já está a caminho de Washington nesse momento para já pegar todo o clima das eleições. Vamos acompanhar tudo aqui na Jovem Pan News a partir de terça-feira, às 19 horas. Eu vou estar nessa com o André Marinho, com o Thiago Berraich também. E a gente vai fazer toda a cobertura aqui, acompanhando a apuração em tempo real, as urnas fechando em todos os estados, 7 horas da noite aqui no horário de Brasília, é quando começam a fechar as urnas nos estados de Kentucky e Indiana, que são os primeiros a fechar as urnas por lá, e a gente vai acompanhar tudo ali, a lupa bem pertinho de cada um dos estados, cada um dos condados, para ter os números. Vamos ter também muitos entrevistados, especialistas, os nossos comentaristas aqui da Jovem Pan também vão estar presentes com a gente nessa cobertura especial, porque essa é uma eleição, Daniel, que ela é completamente atípica. Quer dizer, as eleições dos Estados Unidos sempre atraem os olhos de todo mundo, mas essa é uma disputa definitivamente histórica. De um lado, você tem o Donald Trump querendo fazer história em voltar para a Casa Branca e terminar um trabalho que ele começou em 2016. Do outro lado, você tem a Kamala Harris, que pode se tornar a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Independente do que aconteça na próxima terça-feira, a gente já pode garantir que o mundo não será o mesmo depois do resultado, isso até no melhor ou no pior dos sentidos, claro, mas vai ser um mundo com uma história completamente diferente a partir de terça-feira e que a gente vai ter o prazer de contar aqui para vocês, contando com a participação de todo mundo, da nossa audiência. Vai ser uma transmissão bem especial, o estúdio está já preparado aqui com um telão, com um mapa,
com todos os condados, todas as cidades, não vai passar nada aqui. Sem dúvida. A gente não acompanhe. Agora, uma dúvida, é importante a gente trazer uma informação para a nossa audiência, porque é muito emocionante acompanhar a apuração, por exemplo, no Brasil, né? Porque a totalização dos votos é relativamente célere, rápida, e a gente consegue dar o resultado horas depois do fechamento das urnas. Não é assim nos Estados Unidos, né? É um processo demorado. São aqueles votos de papel, tem muita gente que vota pelo correio. Consegue resumir para a gente como funciona o processo de apuração e quanto tempo deve demorar esse processo de você levantar e contar todos os votos? Veja, Daniel, isso varia de um estado para o outro. Então, muitos estados têm ali uma data específica, limite para a chegada dos votos por correio. Até por isso que a votação ela é antecipada. Ela permite há uma legislação que permite que a votação seja antecipada em certos estados. Aliás, em todos os estados, inclusive as urnas já estão abertas em todos eles. Então, até para permitir que os votos cheguem a tempo e possam ser contabilizados o mais rápido possível. Em 2020, a eleição foi realizada no dia 3 de novembro. É interessante a gente falar por que 3 de novembro, porque 5 de novembro. As eleições dos Estados Unidos são sempre disputadas na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira do mês de novembro. Ou seja, se a primeira terça-feira de novembro é dia 1, na verdade a eleição então será disputada no dia 8, depois da primeira segunda-feira, que seria dia 7. Como a primeira segunda-feira de novembro é agora dia 4, as eleições são no dia 5. Mas lá em 2020, as eleições foram no dia 3 e o resultado só saiu no dia 7 de novembro, quando foi declarada a vitória do Joe Biden no estado da Pensilvânia, que ele consiga aquele número mágico ali de 270 votos do colégio eleitoral para ser eleito. A expectativa é de que possa, sim, demorar bastante, porque os estados querem ter a apuração completa, querem tirar todos os votos a limpo, mas muitos estados, inclusive, atualizaram a legislação. Por exemplo, na Pensilvânia, que eu falei aqui, que é um dos swing states, as autoridades eleitorais vão ter que declarar na noite das eleições qual foi o total de votos que eles receberam, mesmo sem ter contabilizado esses votos, mesmo sem saber para quem foram esses votos. Eles vão ter que dizer, olha, chegaram 10 milhões de votos, por exemplo. Nenhum a mais, nenhum a menos. Para ter ali no final, mesmo que a apuração leve 2 semanas até, o total de votos certinho. Vai ser um processo que pode sim ser lento, que a gente pode esperar que talvez o resultado saia só na quarta-feira ou na quinta, possivelmente até no fim de semana. É isso. Cobertura especial da Jovem Pan News, reforçando o convite. Próxima terça-feira, a partir das 7 horas da noite, 19 horas.